Aristóteles é um dos pilares da filosofia ocidental, um dos maiores pensadores da Grécia Antiga. Em sua obra Da Geração e Corrupção, ele tratou acerca de Demócrito, um importante pensador da escola atomista entre os pré-socráticos. Vamos ver um pouco do que Aristóteles tem a dizer sobre as ideias de Demócrito. Mas antes, se inscreva no canal Semanário do Pensamento e ajude a filosofia a chegar a mais gente na rede. Aristóteles, Da Geração e Corrupção, livro 1, capítulo 2. Mas parece que Demócrito se persuadiu com argumentos próprios da física. Ficará claro o que dizemos no que segue. Pois há dificuldade se põe um corpo, uma grandeza de todo divisível, em admitir se isso é possível. Pois que será o que escape à divisão? Se de todo fosse divisível e isso fosse possível, então ao mesmo tempo poderia ser dividido inteiramente, embora não seja dividido efetivamente ao mesmo tempo. E se isso acontecesse, nada seria impossível. Assim também acontece em relação à metade. Em geral, se naturalmente é de todo divisível e se fosse dividida, nada resultaria impossível, nem mesmo quando fosse dividida inúmeras vezes até o infinito. Nada seria impossível. Embora talvez ninguém a divida assim. Desde que, portanto, o corpo tem tal propriedade de divisão total que seja dividido. Que restará então? Uma grandeza? Não é possível, pois será algo não dividido, e a grandeza era, teoricamente, de todo divisível. Mas se nada for mais corpo nem grandeza, e a divisão persistir, esta ou será a partir de pontos, e sem grandeza será aquilo de que se compõem as coisas, ou então não será absolutamente nada, de modo que do nada nasceriam e se constituiriam, e o todo nada mais seria senão aparência. E igualmente, se fosse a partir de pontos, não haveria quantidade, pois quando estes se tocassem e fossem uma grandeza e fossem juntos, em nada tornariam maior o todo, pois este, dividido em dois ou mais pontos, não seria menor nem maior que antes, de modo que todos os pontos reunidos não constituiriam nenhuma grandeza. E mesmo se de um corpo dividido algo se engendra como serragem, e assim se destaca da grandeza como um corpo, é a mesma questão. Pois, como aquela grandeza é divisível, se não foi um corpo, mas uma forma separável, ou uma afecção, o que se destacou, e a grandeza são pontos ou tatos assim afetados, é absurdo que uma grandeza provenha de não grandezas. E ademais, onde estariam os pontos? Eles seriam imóveis ou movimentados. E o tato é sempre um entre duas coisas, havendo, pois, algo além do contato, da divisão e do ponto. Se então alguém puser um corpo, que qualquer que seja, é totalmente divisível, seguem essas consequências. E ainda se, tendo dividido, eu componho madeira ou qualquer outro corpo, novamente serão o mesmo e um só. E evidentemente é assim mesmo, que eu corte a madeira em qualquer ponto. Assim, então, ela é totalmente dividida em potência. O que há então além da divisão? Se há alguma afecção, como o corpo se dissolve nessas afecções e como dela se forma? Ou como essas se separam? Logo, se é impossível a grandeza constituir-se de tatos ou de pontos, é necessário que haja corpos e grandezas indivisíveis. Aristóteles, Física 8, livro 9. Por causa do vazio é movimento, dizem, e eles, com efeito, afirmam que, de um movimento local, movimenta-se a natureza. Simplício, 1318-33. Isto é, os corpos naturais primeiros e insecáveis, pois aqueles os chamam de natureza e afirmam que eles se movimentam localmente pelo peso neles, por causa do vazio que cede lugar e não resiste, pois são agitados em círculo. E eles fornecem este não somente primeiro, mas também único movimento aos elementos, e os outros movimentos àqueles corpos procedentes dos elementos. Afirmam, portanto, que os corpos crescem e se consomem e mudam e se formam e perecem por causa da combinação e da separação dos corpos primários. Aristóteles, Da Geração e Corrupção 1:8. Demócrito diz, na verdade, que cada um dos elementos indivisíveis é tanto pesado quanto maior. Do Céu 4:2, 309-1. Para os que dizem sólidos, os primeiros elementos é mais admissível que o maior é o mais pesado deles. E dos compostos, já que cada um deles não parece ser assim, mas ao contrário observamos que muitos, menores em volume, são mais pesados, como um exemplo, o bronze em relação ao algodão. Alguns afirmam e julgam que a causa é outra.
pois dizem que o vazio encerrado nos corpos torna-os mais leves e faz com que os maiores apresentem menos pesos, pois têm maior número de vácuos. Falam, portanto, deste modo, mas é preciso acrescentar aos que assim discorrem que um corpo, quando mais leve, não apenas tem mais espaços vazios, mas também é menos sólido, pois se o sólido exercer a proporção do vazio, o corpo não será mais leve. Por isso dizem que o fogo é o mais leve dos corpos, por ser o mais vazio. Poderá acontecer, por conseguinte, que uma grande quantidade de ouro, com maior número de vazios do que uma pequena quantidade de fogo, seja mais leve se não tiver o sólido tantas vezes mais. E sendo a matéria uma oposição como os que fazem vazia e plena, não será possível saber por que causa os intermediários entre os absolutamente pesados e os absolutamente leves são mais pesados e mais leves em relação uns aos outros, em relação aos simples. Ao definir por grandeza e por pequenez, se parece mais com uma ficção do que as definições anteriores. Nem há nada absolutamente leve nem absolutamente em ascensão, senão por consequência ou por impulso, e muitas coisas pequenas são mais pesadas que poucas grandes. Aristóteles, Física 2, 4, 195 a 36. Alguns, com efeito, duvidam realmente da existência da sorte e do acaso. Dizem que certamente nada é engendrado pela sorte, mas há uma causa determinada de tudo quanto dizemos que provém do acaso da sorte. Simplício Paz, 330, 14. Mas o verso, entre aspas, como o antigo dito que proscreve a sorte, fecha aspas, parece ter sido feito para Demócrito, pois este parece que teria utilizado a noção de sorte em sua cosmologia, mas nos escritos mais especializados afirma que de nenhuma coisa a sorte é causa, reportando-se a outras causas, como por exemplo, de achar um tesouro é o cavar, ou o plantio da oliveira, e de quebrar-se o crânio do calvo é a águia quando deixou cair a tartaruga para quebrar-lhe a carapaça, pois assim narra Eudemo. Aristóteles, Física 2, 4, 196 a 24. Há, porém, alguns que encaram como causa deste céu e de todos os mundos o acaso, pois para eles do acaso formou-se o turbilhão e o movimento que separou os elementos primitivos e que estabeleceu o todo na ordem atual. Afirmam que os animais e as plantas não são nem foram engendrados pelo acaso, sendo realmente causa a natureza ou a inteligência ou alguma outra coisa de tal gênero, pois não surge do acaso o que nasce de cada semente, mas desta uma oliveira, daquela um homem. Entretanto, o céu e os mais divinos dos seres visíveis foram gerados pelo acaso, e semelhante causa não admitem para os animais e as plantas. Tirado de Epicuro sobre a natureza. Os que, desde a origem, trataram das causas suficientemente, não apenas das primeiras, se ocupando, mas também das segundas, muitas vezes não perceberam, embora em muitos pontos fossem grandes, que facilitaram a dizer que a necessidade e o acaso tudo podem. Da alma 1, 2. Anaxágoras, na realidade, não concorda plenamente com Demócrito, pois este simplesmente considera idênticas a alma e a mente. A verdade, portanto, é a aparência. Por isso apoiou integralmente a Homero, quando disse que Heitor jazia com a mente desgarrada. Ele realmente não se serve da mente como uma faculdade capaz de descobrir a verdade, mas diz que a alma e a mente são a mesma coisa. A alguns pareceu que a alma se identifica com o fogo, pois este é composto das partículas mais sutis e é o mais incorpóreo dos elementos e ainda, primitivamente, é movimentado e movimenta os outros elementos. Demócrito, porém, falou com mais habilidade ao dar a conhecer a razão de cada uma dessas duas propriedades. Para ele, com efeito, alma e mente representam a mesma realidade. E esta é dos primeiros e indivisíveis corpos, movimentando-se por causa de suas pequenas partículas e de sua forma. Das formas, a mais fácil de mover-se é a esférica, declara, e esta atribui à mente ao fogo. Incorpóreo, disse, é o fogo, não exatamente incorpóreo, pois nenhum deles disse isto, mas, como nos corpos, incorporal por causa da composição de suas delgadas partículas. Textos retirados da obra de Aristóteles, da Geração e Corrupção 1, Física 2 e 8 e da Alma 1.